Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui. E hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito especial, que é ele, o Pattinson. Então, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aqui embaixo e deixa o seu joinha aqui nesse vídeo. Nesse último sábado, 22 de agosto, aconteceu um evento online chamado DC Fandom. Esse evento foi inteiro da DC, com novidades, notícias, vídeos exclusivos, sneak peeks, tudo do universo da DC, de filmes principalmente. Teve algumas séries, mas a maior parte das coisas foram filmes. E o grande carro-chefe, né, desse evento foi com certeza o painel do The Batman que teve. Foi o último painel da noite, lá pra 10 horas da noite, depois de 8 horas de evento. Eu já tava zureta a hora desse painel, entendeu? Mas todo mundo tava muito ansioso pra assistir esse painel, porque a gente sabia que iam ter coisas muito grandes, iam ter grandes revelações, iam ter... Enfim, mas eu acho que ninguém esperava que fosse ser tão grande, tão incrível e tão chocante quanto ele realmente foi. Foi um painel muito maravilhoso. E aí eu decidi conversar um pouquinho com vocês sobre o filme The Batman, sobre tudo que a gente já sabe sobre ele, tudo que a gente descobriu nesse painel, como foi, o que a gente espera desse filme, tudo que vocês quiserem saber, a gente vai falar nesse vídeo de hoje. Se você tá curioso pra ver outras novidades que a gente teve no DC Fandom, porque teve trailer de Mulher Maravilha, anúncio de Adão Negro, teve Shazam, teve muita coisa legal. Eu fiz um vídeo lá no meu IGTV, onde eu contei todas as novidades que foram liberadas no DC Fandom. Então, se você ainda não me segue no Instagram, aproveita, me segue lá, confere o vídeo que tá bem legal. Eu vou deixar o link aqui na descrição, porque hoje, nesse YouTube, a gente vai falar só dele, só do Batman. Então, seguindo esse novo estilo da DC, eles têm apostado bastante em filmes solo que vão extrair tudo de possível daquele personagem. Eles também têm apostado bastante em visões específicas de diretores que eles acreditam, que eles veem potencial. E a gente tem visto isso acontecendo já nos filmes da DC há alguns anos, mas mais recentemente a gente teve o Aves de Rapina, que tinha a visão da Cathy Yan, que foi, assim, completamente incrível pro filme. A gente teve, óbvio, o Coringa do Todd Phillips. A gente tem a trilogia do Cavaleiro das Trevas do Chris Nolan. Então, tipo assim, isso é uma coisa que já faz parte do DNA da DC, e eu acho que é uma coisa que cria essas expectativas altíssimas, porque a gente sabe que não vão ser filmes parecidos com o que a gente já viu. A gente sabe que a gente vai explorar um universo diferente, um universo conhecido, né, que é esse universo dos super-heróis, Gotham, que é o mundo do Batman, do Super-Homem, da Mulher Maravilha, mas ao mesmo tempo são filmes e são visões de diretores específicos. Isso acaba modificando os personagens, né? Agora a gente vai ter a Arlequina do James Gunn, então tudo isso é muito legal, porque ajuda a gente a ver outros lados dos personagens, a explorar outras coisas. E o The Batman nada mais é do que a visão do diretor Matt Reeves. O Matt Reeves, ele chamou muita atenção depois que ele trabalhou na trilogia nova de Planeta dos Macacos, que ele fez umas coisas ali um pouco diferentes, ele tem um estilo bastante específico, e aí ele foi convidado, né, contratado pra fazer o novo filme do Batman pra DC. E aí é claro que ele precisava escolher algum ator pra ser o Batman. A gente sabe que a gente tem um leque, assim, gigantesco de atores que fizeram o personagem de jeitos diferentes, com estilos diferentes, com roupas diferentes, tudo diferente. E eu acho que o Matt Reeves, ele pensou muito, né, ele estudou as possibilidades, e ele chamou Robert Pattinson pra ser o Batman. Não preciso dizer pra vocês que rolou todo um bafafá, toda uma polêmica quando ele foi anunciado como Batman. Eu lembro até hoje, eu tava chegando em casa de uma viagem, e quando eu percebi que aquela notícia era de verdade, eu não sabia nem o que sentir, porque assim, eu sou crepusculete, entendeu? Assisti Crepúsculo, acompanho o Robert Pattinson desde aquela época, eu vi ele crescer como ator por todos esses anos, fazer filmes dos mais diversos estilos, mostrar esse lado mais intenso dele, digamos assim, nas atuações que ele faz, nos papéis que ele escolhe fazer. Faz anos que o Robert Pattinson não é só o Robert Pattinson de Crepúsculo, mas é óbvio que as pessoas ainda enxergam ele dessa forma, e por isso rolou todo esse bafafá, toda essa polêmica, mas desde sempre, desde o primeiro dia, isso foi uma das coisas que mais me deixou empolgada para assistir esse filme, pra ver o Batman do Matt Reeves e do Robert Pattinson. Eu acho que vai ser uma forma que a gente nunca viu esse personagem antes, então, enfim, tudo isso me deixou muito animada. É óbvio que a gente teve esse lado polêmico, né, de fãs e pessoas que rejeitaram muito e rejeitam ainda, mesmo depois do que a gente viu no sábado, rejeitam ainda o Robert Pattinson como Batman, mas pra gente poder seguir só
nas informações importantes aqui que a gente teve no painel. Eu vou deixar linkado também na descrição e aqui no izinho pra vocês um vídeo que eu fiz sobre atores que foram rejeitados pelos fãs, que inclusive eu falei sobre o Robert Pattinson, sobre toda a polêmica, o bafafá que tava rolando. Então se você tiver interesse, vai lá assistir o vídeo, é um vídeo bem legal, é um vídeo bem completinho também. Falo de outros atores da DC, inclusive, que foram rejeitados pelos fãs e que depois calaram a boca de todo mundo, então é muito bom. Mas hoje vamos falar sobre esse filme, sobre tudo que a gente ficou sabendo. Inicialmente a gente tinha visto há alguns meses atrás as primeiras imagens do The Batman, que na verdade eram algumas imagens do uniforme dele, com um estilo, né, uma coloração vermelha, uma iluminação vermelha, era uma coisa bem obscura, bem dark, assim. E isso, óbvio, já deixou todo mundo no hype pra gente ver realmente, porque era um uniforme diferente também, era uma coisa toda diferente. E aí, no sábado, um pouco antes do painel, a gente viu as primeiras imagens do Robert Pattinson como Batman de fato, né, como Bruce Wayne, na verdade. Também rolou ali uma empolgação muito grande, porque as imagens são super bonitas. Já dá pra ver muito o estilo que o Matt Reeves adotou pro filme, um estilo bem melancólico, digamos assim, né? Algumas pessoas até chamariam de emo. Se você tá pensando ali no Peter Parker do Homem-Aranha 3, você está pensando no Batman do Robert Pattinson, porque é same energy, entendeu? Eles exalam, assim, same energy. Mas eu acho que isso também é muito legal, porque a gente já, como eu falei, a gente já viu o personagem de várias formas diferentes, e isso é uma nova forma da gente enxergar ele, mas eu gostei bastante dessas fotos. E aí, chegou a hora do painel e eu acho que eu, pelo menos, assim, estava zero preparada pra tudo que a gente assistiu. Pra dar um contexto, o Matt Reeves, ele ficou um tempão conversando ali com a apresentadora, contando mais sobre o filme, respondendo perguntas de fãs, e foi um papo muito legal, porque ele contou muito sobre como foi pra ele poder adaptar uma história de um dos personagens favoritos pra ele, né? Ele ama o Batman, ele gosta muito do personagem, então pra ele tá sendo uma experiência incrível. E o Robert Pattinson também é muito fã do Batman e também tá muito animado de poder dar vida a esse personagem, de poder dar a interpretação dele desse personagem. Todo mundo tá muito animado, inclusive a gente, inclusive eles. E o Matt Reeves foi compartilhando algumas coisas que a gente veria no teaser que ele preparou pra gente, que foi um teaser, assim, eu não tenho palavras, entendeu? Eu não tenho palavras. Depois desse teaser, eu derreti, assim, meu cérebro derreteu, porque foi uma coisa inimaginável. Eu acho que eu não imaginava ver tanta coisa do filme tão cedo. Não imaginava que seria tão legal, que seria tão diferente, porque a gente tem muita coisa nesse teaser e eu vou contar um pouquinho pra vocês do que mais se destaca, né? Uma informação importante que o Matt Reeves deu é que nesse filme a gente vai ver o Batman no início da sua carreira de vigilante, né? Então ele vai estar ali, tipo, no segundo ano, tentando viver ali como Batman, né? Tentando equilibrar a vida Bruce Wayne e Batman. Quem ele é, por que ele tá fazendo isso, qual que é o objetivo, né? Ele tá, enfim, tentando se encontrar ali dentro dessa coisa de ser um super-herói. São muitas questões pessoais e psicológicas do Batman. Então Matt Reeves já adiantou que é um filme que vai focar bastante nesse lado psicológico do personagem. É óbvio que cenas de ação e luta são muito legais, mas o Batman é um personagem que tá aí há muitos anos, ele é extremamente complexo, ele tem muitas nuances que vai ser muito interessante da gente trabalhar. Mas também a gente vai ver um Batman mais cru, né, mais recente ali, ele acabou de começar, então essa coisa de ser um super-herói, ele não entende as coisas muito bem, o que ele quer com tudo aquilo, e eu acho que isso é sempre um approach muito interessante pro personagem. A gente ainda não sabe muito sobre a trama, mas a gente sabe que vamos ter vários personagens icônicos do Batman, incluindo Selina Kyle, a Catwoman, que vai ser interpretada pela Zoe Kravitz, que é uma mulher simplesmente fantástica. É tipo assim, um sonho ver ela nesse papel, porque essa mulher, ela é tudo. Então eu tô muito animada. A gente viu também rápidas cenas dela como Selina Kyle nesse teaser que teve, né? E a gente também vai ver que ela, assim como o Batman, estão bastante no início da carreira. Então ela não tem nenhum uniforme de Catwoman ainda, ela tá usando uma touquinha parecida com a minha, só que a dela tem orelhinhas de gato ali, é uma coisa bem rústica, digamos assim. E a gente também vê que a relação dela com o Batman, né, e com o Bruce Wayne, ainda tá muito no começo, eles ainda vão, né, se bicar um pouco ali, tentar meio que, vão dançar ali um em volta do outro, então isso com certeza vai ser muito interessante, porque ela é uma personagem muito interessante. Outro personagem essencial que vai marcar presença neste filme é o Comissário Gordon. É claro que, neste filme, a gente já está especulando que talvez ele não vai ser ainda comissário.
né? Ele ainda não vai ter sido promovido, porque a gente tá falando de estágios anteriores aí da vida do Batman, e provavelmente os acontecimentos desse filme devem levar ele a ser promovido e ser, e se tornar, então, o comissário Gordon de fato. Mas ele já é o Gordon, e ele vai ser interpretado pelo Jeffrey Wright, que inclusive é um atorzão maravilhoso, vocês com certeza conhecem ele de Westworld, e ele é um cara, assim, muito sensacional, ele é um ator muito talentoso e eu tô muito animada. A gente viu também ele um pouquinho ali em alguns momentos, né, inclusive interagindo com o próprio Batman. Já quero ver essa química aí de Robert Pattinson e Jeffrey Wright, com certeza vai ser assim, sensacional. E aí a gente entra nos vilões. Vilões clássicos, vilões icônicos do Batman também. Primeiro de tudo, a gente tem Colin Farrell como Pinguim. Exatamente. Esse é um vilão que eu amo dos quadrinhos. Ele é maravilhoso, ele é um vilão muito legal. E o Colin Farrell está irreconhecível como Pinguim. Ele tá usando bastante maquiagem, realmente, assim, você tem que olhar bastante e querer bastante colocar uma foto de um do lado do outro pra você falar, realmente é o Colin Farrell, porque não tá aparecendo. Foi, assim, um relance que ele apareceu, mas ainda assim já serviu pra deixar a gente extremamente animado pra ver esse personagem tomar vida nas telas. Ele é um personagem que é muito icônico do Batman, e ele não aparece tanto assim nos live actions. Eu acho que ele não vai ter tanto espaço assim, porque a gente tem muitas coisas acontecendo nesse filme, como dá pra ver, mas ainda assim, só o fato dele estar ali, dele ter o seu papel importante ali na história, eu já tô bastante animada. Mas o destaque pros vilões com certeza fica no Charada, que vai ser interpretado pelo Paul Dano. O Charada, como vocês já imaginam, ele é um vilão clássico do Batman, mas aqui a gente vai ver ele de um jeito não tão clássico assim. Então vocês com certeza lembram dele de terninho, chapéuzinho, né, verde e roxo, aquela coisa ali bem típica, bem caricata, né, do Charada. E aqui a gente tem um Charada muito estilizado. A gente vê ele no momento ali onde ele tá mandando um presentinho pro Batman, né, tá enrolando ali numa pessoa várias fitas e falando sobre mentiras e tudo mais. Então, claramente ele vai mandar várias surpresas pro Batman nesse filme. Eu tô muito interessada, eu acho o Charada um personagem incrível, muito interessante. Ele é maléfico também, ele é um personagem bastante sádico. E deu pra ver já que a gente vai ter esse lado bem sádico, bem obscuro, bem intenso do personagem, que eu acho que vai ser muito interessante pra gente ver também esse lado mais difícil, né, mais complexo do próprio Batman. Inclusive, nesses momentos que a gente vê Bruce Wayne reagindo aos presentes que o Batman recebe, ele começa, acho que, a perceber e a pesar muito do significado dele ter virado esse herói, né, do porquê ele fez isso e do que isso pode atrair pra ele também e pra cidade de Gotham de uma forma geral, né? Então ele vai começar a pesar aí as consequências dos atos dele, que não é simplesmente ir lá e salvar o dia, né? Eu acho que as coisas são muito mais profundas e eu vejo isso como um grande pano de fundo que vai ser discutido nesse filme. Mas não para por aí. Entre outros elementos clássicos do Batman, é claro que não poderia faltar Batmóvel e a Batcaverna. Por mais que a gente já tenha visto isso diversas vezes, em contextos muito diferentes também, o Matt Reeves também fez questão de adaptar esses elementos pra visão que ele tem do filme. E eu gostei bastante. A gente viu uns relances ali, entendeu? Foi mais uns relances do que realmente ver o negócio inteiro, mas eu acho que já é uma coisa que tá muito legal. Eu acho que a gente também vê um Batman ainda tímido nas suas tecnologias, digamos assim, né? Ele usa, óbvio, ele tem acesso a tudo, ele faz tudo, mas eu acho que ainda são alguns estágios abaixo do que a gente já viu em outros filmes, em outras adaptações. E é claro, a violência. O Batman do Robert Pattinson é um Batman muito violento e, como ele mesmo diz, ele é um Batman em busca de vingança. Mais do que justiça nesse momento, né? A gente vê que ele é um cara que não entende ainda muito bem o significado da justiça, o peso dessa palavra, né? O que ela realmente, verdadeiramente significa. Eu acho que o Batman, ele vai chegar naquele momento onde ele é um super-herói, mas aqui ele ainda não tem esses limites, ele ainda não entende que existe uma linha tênue entre justiça e vingança e que não é necessariamente a mesma coisa. E eu acho que isso reflete na forma com que ele age. Então a gente tem algumas cenas bastante violentas, especialmente uma cena dele batendo muito nos carinhas lá e tal, e ele dá vários socos, e é uma coisa bem real, bem dura, bem crua. E eu acho que esse é o estilo que o Matt Reeves tá buscando, né? É uma coisa bem que dá vontade de você não olhar. Eu acho que é muito parecido com o que a gente viu de violência no Coringa do Todd Phillips. Me lembrou também bastante um dos primeiros teasers da série Titãs,
onde o Dick Grayson batia também em alguns caras e falava fuck Batman, que é assim, momentos, né, Dick Grayson, eu te idolatro, obrigada. É uma coisa diferente, né, é um jeito diferente, mas que eu acho que combina com esses personagens, combina com esse estilo maníaco que eles têm, assim, e eu digo isso tanto do Coringa quanto do Batman e em alguns pontos, inclusive, do próprio Dick Grayson, e isso é sempre muito interessante, porque eu acho que cria muitas camadas dentro do universo. De uma forma geral, eu acho que esse teaser do Matt Reeves, esse teaser de The Batman foi muito foda, muito foda, muito foda. Eu acho que é importante a gente dizer, né, a gente relembrar que o próprio Matt Reeves disse que só 30% do filme está pronto, né, está gravado, então eles ainda estão em processo de produção, eles ainda estão no meio da produção, nem no meio eles chegaram ainda, e o cara já tem tudo isso de material pra mostrar pra gente, é muita coisa. A gente ainda não sabe muitos detalhes da história, esse teaser também não mostrou muitos detalhes da história, mas a gente sabe que com certeza vai ser algo que vai valer a pena assistir no cinema, seja pra você que é apoiador do Pattinson desde que ele foi anunciado, que quer ver esse menino brilhar e literalmente desde Crepúsculo, mas agora de verdade no Batman, até você que talvez seja um hater do Pattinson e esteja pronto pra ver o navio afundar, mas acho que não vai afundar, viu? Eu tô sentindo aqui que não vai afundar. Quero saber o que vocês acham, então deixa aqui nos comentários se vocês estão ansiosos pra ver The Batman, se vocês estão ansiosos pra ver o Robert Pattinson nesse papel icônico, incrível, maravilhoso. Deixa aqui nos comentários todas as opiniões, informações, tudo que vocês quiserem. Vamos conversar sobre isso, porque eu ainda preciso falar disso por mais uns 365 dias pra tirar do meu sistema, entendeu? Eu acordo, durmo, como, tomo banho, tudo pensando no Pattinson, então assim... Preciso, entendeu? Preciso conversar. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se vê no próximo. Tchau!